Pronto, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Na realidade, é continuidade ainda do livro das cartas dos quatro Boa caminhos noite, César. sagrados, né? Boa noite, doutor. E, e a gente está falando César, desculpa, é que eu não consigo pegar o nome do livro. Toda vez que assim, ou chegou um pouquinho atrasado, ou quando você fala, eu não consigo pegar o nome. Ó, o caminho quadro, Ah, o caminho quadro. ou Captura a imagem. Captura, Dani. Gratidão. pronto, Eu vou no... ou os quatro caminhos, né? Que é uma base, ela pega uma base dos arquétipos, né? Da roda de couro. Então, ela é uma antropóloga que ela fez um trabalho com várias tribos do mundo todo e ela identificou que, assim, na maioria das culturas, né, esses arquétipos, o curandeiro, né, o visionário, o guerreiro e o homem sábio, fazem parte da cultura de uma forma de você educar os membros da tribo para que o projeto de vida, né, ou seja, a missão da vida deles, possam ser realizadas. Então, eles entendem que você precisa entender que essas ferramentas todos nós possuímos, né? Quando a gente vem aqui participar, né, dos retiros, qualquer retiro que você se propõe participar, você vem com uma consciência e provavelmente você vai voltar com uma outra consciência. Então, esse efeito, né, a consciência que te traz é a consciência do curandeiro interno, do curador interno. Então, todos nós temos essa consciência do curador, né? E todo o esforço, né, que você faz para que você acesse o mais profundo, né, do seu ser dentro da jornada, especificamente na tenda, né? Quando a gente está ali dentro e que a gente se esforça para estar ali dentro, para vencer os nossos medos, você está usando o arquétipo do guerreiro, né? Que é a coragem de enfrentar os seus demônios, que é a coragem de você enfrentar os seus medos, né? Seja lá o que for, você vai, né, enfrentar ali, né? Então, você, nesse momento, você está usando esse arquétipo, né? As visões que você tem, né, daquilo que precisa ser curado, da onde vem determinadas limitações, esse é o visionário, né? Você está tendo as visões, esse é o visionário atuando, né? E todo conhecimento, todo insight que você consegue acessar, esse é o homem sábio, né? Então, nesse sentido, ela então escreve esse livro e pega de cada cultura algumas dicas, né? Então, ele é um livro muito bom, assim, da gente ter como estudo, né? E o que eu fiz ao longo da minha vida, né? Eu acrescentei muitas das minhas experiências dentro desses arquétipos e peguei um pouco da obra de Castaneda, cada livro dele, né? Eu consegui associar alguns ensinamentos dentro desses arquétipos, né? O Castaneda trabalha muito no arquétipo do guerreiro, né? Quando a gente lê as obras de Castaneda, ele foca muito no arquétipo do guerreiro, tá? O Homem Sábio já foi uma outra leitura de um outro livro, né? Que são os contos, né? De um jornalista que viveu ali com os índios norte-americanos e ele, então, teve, né? Vamos dizer assim, a grande ideia de pegar os ensinamentos dos homens sábios e catalogar, e depois tornou-se um livro, né, de palavras sábias. É um livro também muito bom, e assim, a gente não encontra mais eles, não existe em sebo, assim, esse não tem mais. E foi um livro que eu ganhei, uma história até muito bonita. Isso foi lá no Ceará, eu fui fazer lá uma jornada, uma época eu fiz muitos trabalhos, né? Assim, quase durante uns 5, 6 anos direto. Eu fiz muito trabalho lá em Fortaleza, no Ceará. E eu me lembro que uma vez a gente acabou de almoçar e a gente estava ali em Maranguape, na cidade de Maranguape, que é a cidade de Chipanísio, né?
Eu conheci o Museu de Chico Anísio, conheci alguns parentes, conheci, assim, das pessoas, me mostrar, pô, ali que morou Chico Anísio, agora virou um museu, aquele ali é o tio dele, assim, não tinha contato, mas as pessoas que moravam lá me apresentavam. E quando a gente acabou de almoçar, a gente sentou, lá, a praça lá é muito linda, né? E muito bem cuidada, né? E a gente, depois do almoço, a gente sentou lá na praça para ficar conversando. Nisso, do outro lado na praça, né? A gente estava num banco e tinha uma pessoa sentada no outro banco. O que me chamou a atenção é que ele estava todo de branco, né? Todo de branco, assim, e, e ele começou a olhar para a gente, né? A gente ali conversando, aquela coisa toda. E, de repente, ele se aproximou até nós, se apresentou, não me lembro agora o nome dele, e falou assim, eu estava olhando vocês lá de longe, me deu vontade de me aproximar aqui de vocês, e, sabe, assim, vocês passam uma coisa muito boa. E ali eu já vi que era uma pessoa, assim, espírita, né? Vocês passam uma energia muito boa, aquela coisa toda, sabe? E, enfim, e aí a gente começou a conversar, o pessoal me apresentou, pô, isso aqui é um xamã, veio para fazer uma jornada aqui. E, meu Deus, eu sempre comecei um xamã, aquela coisa toda. Enfim, e ele se interessou em participar do retiro. Tá? E aí a gente deu o endereço, aquela coisa toda, a pessoa organizou uma carona para ele. Ele estava de visita lá em Fortaleza, na casa de um amigo, ele é do Rio de Janeiro, mas ele estava lá, aquela coisa toda. Né? E ele ficou com nossos contatos. Tá? E ele chegou lá no retiro, ele foi de carona, e ele falou assim, xamã, eu vim aqui só para agradecer, mas eu não vou poder ficar porque eu não tenho como pagar o retiro. Né? Eu estou assim, desempregado, enfim, aquela coisa toda. Eu vim aqui visitar uns amigos, eles que... Eu vim de carona do Rio de Janeiro até aqui, então eu vi que era um andarilho. Né? E eu falei assim, não, que é isso? Você não vai deixar de participar da jornada por causa disso. Você fica aqui como meu convidado. Tá? Eu vou falar aqui com a dona da pousada, você é meu convidado, aquela coisa toda. E aí, enfim, ele ficou, participou. Imaginem, né, aquela alma assim, muito bonita, né? E eu tenho um ditado comigo que eu digo o seguinte, quando eu faço alguma coisa por alguém, eu tenho uma percepção que eu gostaria que, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, que alguém fizesse por mim. Né? Então, eu trago muito isso comigo. Não, tu já está aqui. E não foi à toa que o cara, né, se aproximar de mim. Né? Aí eu começo a ler os sinais. Pô, estou numa praça, aí se aproxima uma pessoa. Né? Aí você vê que é uma pessoa espírita, aquela coisa toda. Pô, cara, tu veio até aqui, fica aqui. Né? E ele participou, aquela coisa toda. No dia seguinte, no domingo, ele deu o depoimento dele, aquela coisa toda. E antes de ele ir embora, né, quando terminou tudo, ele falou assim, eu quero te dar um presente. Ele está comigo há muitos anos, é meu livro de cabeceira. E aí ele vai, então, me presentear com esse livro que eu falei para vocês, que a gente não acha mais, que é um livro, né, que esse repórter, quando viveu lá na época da colonização, né, que os índios norte-americanos das planícies estavam indo para as reservas, esse repórter cobriu todo esse movimento, e ele tinha acesso aos homens sábios, e ele, então, começava a escrever as palavras dos homens sábios, os ensinamentos. E ele me presenteou com esse livro. Então, eu tenho esse livro, que foi um presente, quer dizer, não tem como esquecer essa história, né, de uma pessoa que foi participar da jornada, e ele me presenteou com esse livro. Então, quando eu, às vezes, escrevo algumas meditações e boto lá Provérbios Siux, são citações que eu tiro desse livro. Né, e que eu até procurei, né, porque assim, ele já está bem desgastado, a capa está rasgada, aquela coisa. Eu até procurei para ter um para mim, né, e não tem mais, a gente não acha, assim, está esgotado, a gente não acha esse livro. Ou seja, esse livro chegou até mim através dessa pequena história que eu estou contando para vocês. Então, foi algo bem mágico. Né? Depois eu acabei perdendo o contato. Né? Uma vez no Rio de Janeiro ele me achou, né? Enfim, ele já participou de algumas rodas no Rio de Janeiro, mas eu não sei onde anda essa alma hoje. Né? Mas foi desse jeito que esse livro chegou até mim. E é interessante eu estar contando essa história, porque as histórias, gente, elas fazem parte de um trabalho de cura que está associado ao arquétipo do curador. Né?
eu tenho muita história para contar, né? Assim, são histórias do meu processo, né? De cura, de autoconhecimento. E hoje são muitas histórias dessas jornadas, né? Que eu tenho o privilégio de estar vivenciando. Então, imagine assim que, agora não, com essa coisa da pandemia, né? Mas sem a história da pandemia, são várias jornadas, e praticamente quase que todo mês eu estava fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu tenho muita história. E eu pretendo um dia, né, em algum momento, senão não me chegou ainda, de eu escrever, deixar isso em livro, né? Enfim, eu pretendo um dia estar fazendo isso. Esse é um grande desafio na minha existência, né? É colocar no papel, catalogar as coisas que eu sei, que eu entendo, que chega até mim. Isso, para mim, é um grande desafio. Como todo mundo tem seus desafios, o meu é colocar no papel. Eu sempre tive esse desafio. Todos os projetos que eu trabalhei, que eu fiz parte, os coordenadores me cobravam, né, que eu tinha que colocar, eu tinha que escrever artigos das coisas que eu fazia. Enfim, eu saía dos projetos e não escrevi nada, né? Só ficava nas fotos e na minha memória. Então, esse é um desafio para mim nessa existência, ser um escritor, né? Colocar no papel as coisas que eu tenho, que me vem ali na hora, faz assim, faz assado. Um exemplo, né? Eu poderia pegar toda a vivência que a gente teve no último final de semana e escrever isso, transformar isso num livro, né? Enfim, e eu não tenho essa habilidade de sentar e o meu pensamento é muito mais rápido do que a minha escrita. Então, começa a ficar fora de compasso, sai para não tem paciência para isso aqui, não. Eu não consigo voltar atrás, porque a coisa vem numa velocidade muito rápida na minha mente, e para me passar para o dedo, enfim, gente, eu não consigo. Aí, assim, qual é a ideia? Eu até falei com o Wagner, de pegar esses meus vídeos, das coisas que eu vou falando, e ver alguém que possa estar me ouvindo ali e escrever. Aí tem que ser uma pessoa que tenha essa habilidade do escritor, né? Mas, enfim, isso é coisa mais para frente. Então, o arquétipo do contador de história, ele faz parte, né, do nosso processo de autocura. Mas é interessante a gente lembrar da nossa história, da nossa caminhada, numa visão de ensinamento, tá? E não numa visão de dor, ou de tristeza, tá? Ou de arrependimento. Se a gente puxa as nossas histórias dentro dessa frequência, a gente ainda não se curou, né? Mas quando a gente busca a nossa história para ser de exemplo e que ele tenha um trabalho de cura que foi realizado, essa história vale a pena ser contada, tá? Então, é importante, às vezes, né, a gente contar um pouco, né, da nossa trajetória, mas que ele venha no sentido de um remédio, de um exemplo, tá? A gente tem que estar muito consciente disso, porque todo o trabalho de autocura, né, ele acontece constantemente. Um fato que você lembre, mas que você lembre de uma forma assim, eu já vivenciei isso aí, e sei o quanto isso é desafiador, a gente transmutar isso. Mas, quando eu coloco isso, ele está em mim como um ensinamento. Foi algo, tá, que me educou, que me transformou. E não eu comentar isso como um processo ainda que me dói, que me machuca, e que eu ainda não consegui superar. Ou seja, eu tenho medo que isso venha acontecer de novo na minha caminhada, tá? Esse processo, gente, do contador de história, ele faz parte desse arquétipo do curandeiro, né? Então, assim, me lembro de algumas histórias que o Miguel, né, contou, assim, que ele veio participar da primeira jornada, né? A história do despertar dele é uma história muito bonita, que serve como exemplo, né? O próprio Márcio, né, que não está aqui hoje, também teve uma história muito bonita, né? No momento que ele veio a primeira vez na tenda, todas as histórias dele de superação, quando ele está aqui com a gente.
esse processo, né, de contar as histórias dentro de um exemplo e de superação, ele é um remédio. E ele faz parte desse arquétipo que nós estamos estudando agora, que é o curador interno. Tá? Nas tradições tribais, principalmente, se diz o seguinte: quando a gente não consegue mais dançar, se encantar com as belezas da vida, não achar engraçado, né, aqueles momentos que a gente conta uma história engraçada, que você não ri mais, né? Quando você também não está mais cantando, seja lá o que for, eles entendem, né, que essa consciência se afastou do divino que há nele. Então, a gente, às vezes, precisa prestar muita atenção nisso. Eu vejo muito isso, né, na prática da biodança. O trabalho que a gente fez de dança, quem participou aqui, quem participa da minha jornada, aquilo ali é uma adaptação, né, de um trabalho de biodança, numa formação que eu fiz, né, de um mestre, né, que eu tive, que já não está mais aqui nessa dimensão, e ele era, né, um discípulo de Osho, e ele tinha todo um trabalho, né, de biodança dentro de um processo com respiração, aquela coisa toda, e eu acabei adaptando isso dentro do meu trabalho, sendo que eu uso músicas do mundo todo, né? Ele tinha umas músicas específicas, né, da indiana, para a gente entrar em estado alterado de consciência, né? E como eu fiz muito isso com ele, eu acabei criando, né, fazendo essa adaptação. E eu vi, né, ao longo do tempo, o quanto isso era importante para preparar as pessoas para ir para a jornada, né? Porque ali, de alguma maneira, você conseguia acessar em você uma consciência que estava ali travada. E que hoje eu entendo que essa consciência que impede, né, essa consciência é o mental, né, que impede de você acessar essa consciência mais divina, criava muita dificuldade para as pessoas estarem dentro da tenda. E aí eu comecei, então, a utilizar toda essa prática. Se eu pegar um grupo, esse grupo chegar aqui e a gente ir direto para a tenda, sem ter toda aquela preparação, eu vejo a grande dificuldade que elas têm de se permanecer ali dentro e superar. Então, esse trabalho da biodança foi justamente um trabalho para nos facilitar.